Mais uma vez agradeço a todos. Hoje a gente vai começar falando de uma mesa de um tema que é um tema sem fim. Tenho certeza que é um tema sem fim. Daqui a 30 anos a gente vai ter várias ideias, não é, Patrícia? Patrícia, que é uma das maiores estudiosas desse assunto, né, do acolhimento, né, da porta de entrada. Né? A gente passou do acolhimento enquanto conceito, né, de que o conceito do acolhimento já não é mais aquela triagem, houve aquele debate, aquela parte toda em Campinas da saúde paideia, não é? Enfim, toda aquela história. Aí vem o Merri, vem o Penha Franco, né? Também contribuir com essa questão conceitual do acolhimento, né? O acolhimento tem que ser baseado no risco, vulnerabilidade, ele não pode ser por ordem de chegada, por número, 4 horas da manhã, não é? Ele tem que ser feito o dia inteiro, enfim, para migrarmos para o acolhimento enquanto ferramenta de trabalho, não é? Vocês têm uma ideia, eu que estudo muito acolhimento, já escrevi artigo inclusive, né? Tenho problemas na minha unidade que gerencio, né? Então isso não é simples, né? Não existe uma receita de bolo, né? A gente tem que ter humildade para estar sempre mudando as coisas. O acolhimento enquanto ferramenta, ele é um organizador do processo de trabalho, né? Então eu queria aqui convidar o coordenador da mesa, o professor Leonardo Arraque, né, que é também coordenador da área programática 4.0 da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Bom dia a todos e a todas que estão presentes aqui. Tá. O Oscarino já falou... obrigado. O Oscarino já falou tudo sobre a questão do acolhimento, né, sobre como é que essa discussão vem perpassando aí a gente aqui na saúde. A gente entende, né, que tem que partir de um ideário, sim, né? Eu tenho o costume de falar, né, agora a gente às vezes começa a falar que a gente atua, né, de formas diferentes. Eu deixei de ser um pouquinho profissional de saúde, agora estou meio com cabeça de engenheiro de produção. Então a gente tem que pegar, né, a essência do que a gente vem tentando trabalhar e aplicar isso, né, num processo produtivo. Eu acho que esse é o desafio hoje de qualquer, né, processo produtivo que a gente queira construir aí no dia a dia das nossas organizações de saúde, né, entendendo sempre que eu tenho que valorizar o acolhimento como uma função estratégica. Tá? E aí a minha perspectiva, ou minha percepção, né, do acolhimento, ela parte de que é uma função estratégica dentro, né, ou de uma unidade produtiva ou de um sistema, né, que se produz, né, algum tipo de serviço, no nosso caso, serviços de saúde. Né? E hoje a gente tem 2 convidados aqui de peso, né, para que a gente possa estar ampliando um pouquinho essa discussão. Né? A gente vai partir sim para essa discussão, porque a gente está construindo aqui, como o Oscar disse, não tem modelo, não tem uma receita de bolo para que a gente aplique, né, a aplicabilidade, né, do conceito, ele se dá assim no dia a dia. Né? Eu posso ter uma experiência, a Patrícia pode ter outra, né, o Paulo pode ter outra, e aí a gente, em cima dessas experiências, traz isso, né, para a nossa realidade, como tudo na vida. Né? A gente não parte, né, a gente não tem uma forma, né, o único jeito de fazer, a gente não tem assim, uma produção taylorista de colocar isso. Né? Então eu vou passar assim, a gente vai dividir um pouquinho hoje o tempo, né, com 2 apresentações. Infelizmente tiveram 2 palestrantes que não puderam comparecer, isso é uma pena, né, que aí a gente enriqueceria mais o nosso debate aqui, mas a gente tem os 2, né, que vieram, que estão aqui, né, que vão dar conta aí do recado. Né? Então eu gostaria de chamar a Patrícia, já está aqui do meu lado, Patrícia Albuquerque, né, que é da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro. Né? Como o Oscarino colocou, ela já trabalha e vem trabalhando já há algum tempo. Né? Na verdade, aí eu digo, né, brinco um pouquinho, que ela é a tropa de elite nossa lá na saúde, porque funciona igual uma fuzileira naval, né? Vai ter que conquistar lá a praia, porque é difícil. Está lá no meio do desembarque, lá, né, na Normandia. Tem todo mundo dando tiro nela, não entendendo, achando que não é, né, besteira, tem que ser desse jeito. E ela vive essa guerra, né? Então ela ainda está sobrevivendo aqui, está viva. Tá? E o Paulo, né, que é lá de Florianópolis, trabalha no centro de saúde, médico de família, que vai trazer também a experiência,
né, lá do estado dele, do município lá de Florianópolis, que é interessante para a gente poder confrontar. E eu queria assim, deixar vocês, né, à vontade, abertos, na hora que a gente for compor aqui a mesa, vocês estarem também colocando as experiências, né, expectativas e perspectivas de vocês em relação ao tema acolhimento, que não vai se esgotar aqui, tá? Aqui a gente vai estar tentando contribuir para uma discussão, né, tentando tirar algumas conclusões do impacto que tem isso numa função produtiva e a ajuda que isso tem, né, na valorização dos princípios da atenção primária, né, que a gente trabalha hoje aí na saúde. Tá? Então eu gostaria de convidar o Paulo também depois, tá? A Patrícia vai iniciar a apresentação e aí eu, quando ela acabar, eu chamo o Paulo aqui. Obrigado aí a vocês. Acho que você vai ficar cansado, né? Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite. É uma honra poder estar aqui hoje com vocês, compartilhando a discussão de um tema que é tão relevante para a organização do sistema de saúde e com experiências exitosas, como a experiência de Florianópolis. Então, é uma honra. Muito obrigada pelo convite. Bom, Rio de Janeiro, então, para começar, a gente tem um marco que é interessante e que faz pensar do que se trata implementar a política de saúde, né? E a Política Nacional de Atenção Primária, em uma cidade com 6.320.000 habitantes, com disparidades culturais, sociais tão importantes, com universos e territórios multifacetados, enfim. Seria assim, como é trabalhar nos grandes centros urbanos. Esse é um desafio para a agenda política, né? A gente sabe disso. Podemos ir? Pode. Ah, sim, pode colocar. Vocês vão perceber que eu vou me referir muito pouco à palavra acolhimento. Então, vamos combinar entre nós que acolhimento é atendimento e o que é mais caro para a gente e mais desafiante é a organização do acesso na atenção primária. Ok? Mas, assim, sem nenhum problema com... Não estou perseguindo a palavra, apenas vamos tratar da organização do acesso à atenção primária. Pode ir. O contexto é o texto, portanto, o rio que passa na minha aldeia sempre é o rio que me interessa. Então, o Rio de Janeiro está passando por um momento importantíssimo da sua história, que é a reorientação do modelo de atenção e de gestão. Então, tem um marco, um divisor de águas, quando a nova gestão assume em 2009, porque coloca, de fato, a atenção primária no lugar que ela sempre deveria estar. Que é a atenção primária como ordenadora do cuidado, e isso objetivamente significou orçamento para que a atenção primária pudesse ter esse lugar. Porque política se faz com dinheiro, e não adianta eu querer que a atenção primária seja ordenadora, se na verdade eu nunca invisto na atenção primária. Então a primeira decisão é a atenção primária como ordenadora da rede de atenção e coordenadora do cuidado. Pode passar. O diagnóstico já é sabido por todos, assim, eu só vou destacar a falta de um segmento horizontal e aumento, obviamente, da prevalência das doenças crônicas, os vazios sanitários, a ausência de um complexo regulador e a concentração, não só do orçamento, mas da atenção no aparato hospitalar. Significa dizer que a porta de entrada era o hospital e a emergência. As grandes emergências funcionavam como porta de entrada para 70% das queixas comuns, que diriam respeito aos cuidados primários. Podemos ir. No que diz respeito ao acesso, veja bem, com isso eu não estou de modo algum apagando a competência, o capital acumulado da cidade em relação ao seu sistema. A saúde no Rio de Janeiro, ela tem uma importância, um diferencial assim, inquestionável para a história do SUS. Então, com esses problemas, eu não estou de modo algum fazendo nenhuma desvalorização desse processo. Ao contrário, mas contextualizando, em que momento, no momento em que nós assumimos, o que a gente encontrou? Obviamente, dada a precariedade do investimento na atenção primária, agendas fechadas, o acesso regulado pela oferta, ou seja, você entra se eu tenho vaga.
E a vaga é gerada pelo número de pessoas que faltam à consulta. Então, você não tinha os territórios integrados de atenção à saúde definidos, um modelo totalmente centralizado nas especialidades e na atenção hospitalar, o que não é exclusivo da realidade do Rio de Janeiro, o acesso por ordem de chegada, horário restrito para o atendimento, né, quer dizer, de 9 até as 10 horas, sem coordenação de agenda, o não atendimento de urgências na atenção primária, né, a comunicação com o usuário fortemente burocratizada pela negativa, e aí eu tenho orgulho, né, Leonardo? Assim, uma coisa eu posso dizer, fui eu que mandei tirar a placa, não temos emergência. Isso é uma coisa que eu uso. Eu tenho esse orgulho, eu mandei tirar, não temos emergência. As unidades não tinham um plano de organização do acesso do seu território e a marcação de consultas em dias e horários específicos somente presencial, que é um dos maiores motivos de fila, tempo de espera inadequado e de restrição no acesso. Ou seja, eu só posso marcar a consulta se eu vou à unidade e isso, de fato, não oxigena, né, a organização do serviço. Pode ir. Dimensões do acesso. Primeira questão. Como é que nós... qual foi o comportamento da cidade em relação ao número de equipes por habitante e número de estabelecimentos? Então, nesse primeiro momento, o acesso à atenção. Vamos ver o que aconteceu. Pode ir. Nós saímos de uma cobertura de 3,5% para uma cobertura de 36%. Já está um pouco mais de 36%. O que significou 2.263.000 usuários beneficiados, 756 equipes de saúde da família, 66 unidades novas inauguradas. A meta é chegar até o final do ano a 70. Então, nós tivemos uma importante expansão da atenção primária, considerando o tempo aí de 3 anos. Pode passar. É um pouco as nossas unidades, pode passar, e aí a gente já pode ver que a ambiência, para quem discute esse assunto, já recoloca a importância da sinalização, da adequação, de não ter a unidade poluída e o usuário mal informado, mal orientado. Pode passar. Pode, só para as pessoas conhecerem um pouquinho. Pode ir. Pode ir. Momento nobre. Pode passar. Só para a gente ter uma noção em termos de procedimento, nós chegamos então de 5 milhões a 17, né? E até agora a gente já está em 9.579.000. Pode passar. Em relação ao acesso geográfico, uma coisa que é interessante, obviamente, a cidade já estava organizada nas suas 10 áreas de planejamento, enfim. Mas a referência, o usuário, até porque você não tinha número de unidades suficientes, você concentrava bairros em uma única unidade. E agora não. Agora o usuário ele tem a referência a mais próxima possível da sua casa. Então, como é que foi organizado? Foi organizado com base no CEP. O que pode também ser muito ruim. O que eu tenho muito encontrado como problema é quando o usuário chega e alguém fala assim, qual o seu CEP? Daí o usuário perguntou para mim, vocês trabalham no correio ou na saúde? Porque agora eu tenho que andar com o meu conta de luz no bolso, que história é essa? Mas a verdade é o seguinte, ele tem toda a razão de questionar, ele tem que entender melhor isso. Ou então chegar para o usuário e falar assim, não cobre a sua área, senhora. E eu atrás assim, olha senhora, mas eu vou ser atendida quando? Não cobre a sua área. Estava claro que ela não estava entendendo, estava sendo colocado para ela. Enfim. A gente então tem um esforço grande para que o usuário realmente tenha acesso o mais rápido possível à unidade de atenção primária e a territorialização. Vamos ver aqui um território, como é que a gente... Veja, aqui, cada númerozinho desse corresponde a uma microárea. Então, todas as 10 áreas da cidade fizeram o seu projeto TEIAS, tem o território integrado de atenção à saúde definido, e cada unidade de saúde tem não só o seu território de responsabilidade sanitária definido, como também as suas microáreas. Aí cada equipe tem a sua microárea. Pode passar. Aí começamos o desafio, né, Paulo? O acesso como aporte regular de atenção e como utilização. Sempre que eu preciso, eu recorro à atenção primária, e aí referindo ao primeiro contato, e esse aporte regular e a qualidade da atenção. Não é só... mas a qualidade é que vai fazer a diferença nesse processo. Pode passar.
Obviamente, o nosso marco conceitual, o chão da fábrica está aqui. Então, todo esforço, se eu entendo que a atenção primária é ordenadora, é o seguinte. E o fato dos hospitais no Rio terem implantado o acolhimento em classificação de risco e terem definido o perfil para alta complexidade ajudou nesse processo. As UPAs não ajudam porque fragilizam o fortalecimento da atenção primária no território. Bom, é isso. Sempre que eu preciso e a cada nova situação, eu tenho como referência clara a minha unidade de atenção primária, a minha equipe e não titubeio. Né? Obviamente que né, situações de emergência, eu também sou orientada para a minha equipe a não perder tempo e a procurar o lugar certo. A coordenação do cuidado, quer dizer, uma coisa muito objetiva que o Rio fez e que tem gerado uma confusão danada, mas uma confusão que eu achava que é muito boa, é o seguinte. Super comum aquele papelzinho, ao dermatologista, ao cardiologista, ao não sei quem, ao não sei quem, não sei quem. Chegava no centro de saúde, muitas vezes tinha isso imediatamente chancelado, pronto, segue para o especialista. Acabou. Todo o sistema agora está regulado, significa que o hospital não regula, a UPA não regula, só quando ela quer internar, e aí é outra história. Mas, quando eu chego na atenção primária, eu vou ter que passar pelo clínico. E aí a população fala assim, você está me enganando? Eu quero dermatologista, eu não quero ir para o clínico. Né? Aqui já está escrito. Mas tem que ir para o clínico por duas razões. Primeiro, porque eu tenho que avaliar a pertinência desse pedido. Segundo, a pergunta é, para quem volta? Se vai para o especialista, volta para quem? Vai voltar para mim. Quem coordena o processo sou eu, não é? Então, é muito interessante essa conversa com a população, né? A população entender que, de fato, isso é bom para ela. Né? Bom, eu não vou me deter aos outros conceitos tão conhecidos por todos, né? Mas com isso, o que a gente quer, de fato, é garantir a integralidade e sustentar um cuidado longitudinal dentro da orientação comunitária, da competência cultural, enfim, de cada território, de cada comunidade. Pode passar. Obviamente, significa que a gente quer resolver 85% dos problemas na atenção primária e hoje, né, Léo, a gente tem feito um estudo sobre isso. A regulação de toda a atenção secundária, do ambulatório, agora está realmente com a atenção primária. A atenção primária está fazendo a gestão do sistema. Então, o que significa dizer é que a gente está podendo ver uma série de pedidos impertinentes, a gente está podendo priorizar o que de fato deve ser priorizado e de modo que conseguir cada vez mais garantir que a especialidade seja de fato apenas quando for extremamente necessário, sob coordenação da atenção primária. A comunicação, ou seja, é a atenção primária que diz como ela vai usar o hospital e o que ela precisa do hospital e da atenção especializada. Pode passar? Bom, enfim, aí um pouco as linhas estratégicas que foram assim, ordenadoras do nosso processo, do nosso Secretaria de Atenção Primária. Pode passar. Vamos logo para... É isso, gente. Esse é o nosso grande trabalho. Pode passar. Vamos na pragmática do acesso. Primeira coisa que a gente falou para a rede. Parece muito simples o que está escrito ali, mas eu lembro que quando foi dito isso foi uma polêmica geral. Por isso que eu sou fuzilada, porque olha as coisas que a gente fala, isso ninguém aguenta. Assim, ó, não é? Ninguém aguenta, né? Todo usuário que busca atendimento na unidade de atenção primária, redirecionado de outro ponto de atenção ou por conta própria, que configura a demanda espontânea, deve ser atendido em sua necessidade no mesmo dia. Aí foi confusão geral, né? O quê? Que absurdo! Isso é necessidade, o que pode gerar consulta ou outra ação, orientação de cuidado no mesmo dia ou a ser agendada em até 30 dias. Isso também foi outra polêmica. Em até 30 dias, nem pensar, não tem agenda, não sei o que lá. O que a gente queria deixar claro é o seguinte, ele tem que ser atendido. Ele tem que ser consultado. Se for necessário, ele vai ser consultado. Ótimo, excelente. Que bom que se a gente não puder poder não retardar isso, se encontra. Então, essa foi uma medida importantíssima, foi um tum. Acho que a gente sofreu isso na pele, vamos lá. E aí começou. Volta. Aí, essa garota não entende nada de atenção primária. Demanda espontânea de atenção primária. Atenção primária não é isso. Ela está transformando a atenção primária numa UPA.
pronto atendimento, e aí eu até brinquei e falei assim, bom, uma ilha de cuidado no mar de urgências, é isso? Então, na época, o que eu discuti com a rede? De quem que a gente está falando, né? Quem é esse usuário que eu estou, então, dizendo que eu estou pronto atendendo, sem qualquer perspectiva de continuidade, totalmente descolado da esperada vinculação a uma unidade, a uma equipe, de um projeto de cuidado e mesmo de um território de responsabilidade. Então, hoje eu faço um SPA e até depois, então, eu perco ele de vista. E aí as pessoas começaram a ver que não. Então, se você não perde ele de vista, você está vinculado a um território, você tem uma equipe, você está atendendo um evento agudo na atenção primária, o que é responsabilidade sua. E que é o que vai consolidar, de fato, a atenção primária. Já que o nosso maior cliente é a condição crônica, não é? Então, se eu não atendo o evento agudo da condição crônica na atenção primária, eu não estou fazendo atenção primária, eu estou continuando a alternativa. Ou eu substituo o modelo, ou eu alterno. A gente não quer, no Rio de Janeiro, alternar, a gente quer substituir modelo. Ok? Podemos ir. Aí veio a grande discussão. Ó, hoje a gente já avançou. Hoje o pessoal não pergunta mais se tem que fazer demanda espontânea. Está todo mundo fazendo. Agora a discussão é quantos por cento? Aí tem uma grande tensão, porque tem um pessoal que diz assim, abre a porta 100% de demanda espontânea, não tem que agendar nada. E tem, né? Então vamos lá. Aqui, ó, o que o senhor está sentindo, doutor? Falta do senhor. Bom, o que a gente fez então? Para induzir a rede, nós colocamos um parâmetro, nós sugerimos um parâmetro, mas esse parâmetro que nós sugerimos, é óbvio que ele pode sofrer variação para mais. Para menos ele pode sofrer variação? Só num território muito já, né, bem trabalhado, a população bem vinculada, enfim. Até porque demanda espontânea vai ter sempre. Pode ter 200% de cobertura, vai ter sempre demanda espontânea. Então, nós sugerimos como parâmetro fazer 40% da demanda espontânea e 60% da demanda programada. Mas aqui a ideia não é engessar o processo, era justamente induzir, né, disparar o processo. Tem unidades que estão fazendo 50-50, unidades que estão fazendo 60-40, enfim. Podemos passar. E a nossa direção foi essa. Cada unidade tem que ter suas agendas organizadas para atender a demanda programada espontânea, e não o encaixe, e não o jeitinho, e não o processo gerado pelo absenteísmo. A proporção de cada modalidade deve atender a necessidade da população, portanto, eu tenho que estudar a minha demanda, perfil do meu território, necessidade de saúde está colocada. A programação deve estar baseada nas linhas de cuidado, obviamente. Nós sugerimos aquele parâmetro e não pode haver vários pacientes agendados para o mesmo horário, que era um drama e ainda é um problema na cidade. Então, por isso eu coloquei inicialmente, quer dizer, o acesso à linha estrutural do acolhimento e o atendimento e o seu processo. Né? A gente não pode passar. Ok. Então, aí, outra indução importante, momentos importantes do nosso processo no Rio. Toda unidade tem que ter seu plano de acesso organizado. Por quê? Porque os territórios são diferentes e eu tenho que atender à realidade do meu território. Eu tenho que ter um fluxo claro de organização do acesso. Né? E aí, como a gente fez para induzir as equipes? Pode passar. Nós tivemos uma matriz que é muito simples, que foi o fluxo do usuário. Que, na verdade, eu sempre bato nessa tecla. Se você quer organizar a sua equipe, se você quer organizar o seu território, faça o percurso do usuário. Não tire da cartola um modelo. Faça, experimente fazer o percurso do usuário. E aí depois você faz um fluxograma analisador, ou o MERI propõe, enfim. Podemos ir. Então a gente colocou essas 10 questões para a rede, né? Como se dá o acesso do usuário em suas necessidades de saúde ou atendimento em seus serviços. Ao chegar na unidade, a quem ou para onde o usuário se dirige, quem o recebe e de que modo? Qual é o caminho que ele faz até ser atendido? O que se configura como necessidade de atendimento no serviço? Quem a define? O que não é atendido e por quê? Como você percebe a escuta, enfim. Pode passar. Então, essas foram as perguntas orientadoras. Eu já vi que a apresentação saiu de ordem. Então, eu vou te pedir para passar, porque... Pode passar. Pode passar. Eu acho que a apresentação... Deixa eu só... Vocês desculpem, deixa eu só ver uma coisa rapidinho. Porque... o pendrive não está mais aí.
Bom, pode passar. Eu vou tentar, então... Pode ir. Ok. Eu vou, então, fazer uma síntese, já que está falando ali. Então, o que a gente fez? Quem faz? Né? Quem faz esse atendimento, esse acolhimento? Obviamente, como diretriz operacional, do vigilante ao diretor, todos estão envolvidos. Como princípio ético, como posição na atenção à necessidade do usuário, todos estão envolvidos. Ou seja, todos devem saber muito bem qual é o seu papel, quais são as suas atribuições na organização e na garantia do acesso. Mas, e essa foi uma diferença importante que a gente fez, como dispositivo clínico de organização da demanda espontânea, sempre com um profissional de saúde. Porque se essa escuta, a gente tem a garantia que um profissional de saúde vai fazer essa escuta, essa avaliação e dar seguimento ao que o usuário necessita. Então, sempre uma equipe multiprofissional com uma metodologia de trabalho que se deseja multidisciplinar. Essa é a nossa... E essa linha de produção é dinâmica. Muitas vezes as pessoas falam assim, escreve assim, o agente comunitário vai receber, vai fazer a primeira escuta, né, acolhe, resolve, define prioridade e tal, ou se ele não consegue, ele envolve o enfermeiro, ou o médico, se ele não consegue, enfim. Só que, o que tem que ficar claro é que quando você trabalha com essa atenção da família, você faz o acolhimento por equipe. Significa que eu conheço bem o meu usuário. Se eu conheço bem o meu usuário, eu posso inverter essa ordem. Eu sou médica, o usuário chegou, eu entendo, conheço o projeto do usuário, enfim, entendo que eu vou priorizar esse usuário. Ele pode não precisar passar pelo agente ou pela enfermeira. Só para deixar claro que não é uma ortopedia que vai engessar o cuidado no cotidiano. Sim, claro, o caminho mais comum é esse, né? Porque muitas coisas podem ser resolvidas na orientação, né? Essa é uma matriz que a gente tem usado muito, porque, sobretudo nas unidades B, mistas, que é a unidade onde você tem a organização por equipe de saúde da família e também com a organização do CMS nos moldes tradicionais. Então, a gente trata a equipe, o CMS como se fosse uma outra equipe, e não um setor ou uma unidade à parte. É esse o trabalho que eu tenho feito nas unidades B. Então, esse exercício, primeiro, ele é muito engraçado, ele gera uma confusão danada, enfim, porque as pessoas começam, bota aí tudo que você faz hoje. Aí, quando chega, chama todo mundo, bota o que você faz hoje, Alvada. Eu coordeno, eu falo para o usuário ir para a UPA, mesmo, você faz isso, mas tá, bota aí. E aí todo mundo vai colocando o que faz, e depois, sim, coletivamente, já pensando na organização, no processo de trabalho, cada um vai colocar uma crítica, né? Quer dizer, o que cabe, o que não cabe, enfim, e o que cabe a todos. Sim, eu vou terminar meu tempo. É um exercício interessante, assim, tem dado bons resultados. Pode passar. A questão da modelagem, que assim, a gente não pode ter uma contradição, né? Quer dizer, se eu entendo que eu sou atenção primária, obviamente, eu tenho que organizar o acolhimento por equipe, né? Como está aqui. Só que essas outras possibilidades, elas não são necessariamente concorrentes ou contrastantes, dependendo de como eu vou usá-las, né? Agora, para a Secretaria, foi fundamental definir claramente que não tem ambiguidade. Assim. É por equipe, por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade, eu tenho continuidade do cuidado, a vinculação desse usuário é com esta equipe, então essa equipe não tem sentido que ele, no momento que ele está mais frágil, ele seja visto por outro profissional, salvo no momento em que realmente seja necessário. Agora, eu posso, obviamente, como eu já tenho várias unidades, né, e aí tendo rigor de manter o acolhimento por equipe, eu posso fazer grupos, eu posso fazer várias outras coisas. Agora, o acolhimento por equipe, o atendimento dessa necessidade tem que ser por equipe. E nas unidades C, onde a gente não tem nenhuma equipe de tratamento de família, aí sim a gente tem trabalhado com a equipe dia, a equipe turno. Pode passar. Obviamente, horário integral, o atendimento é horário integral, quer dizer, o usuário chega na unidade, não tem um horário para ele chegar. Ele chega quando ele precisa. E quando ele precisa, ele tem que ter alguém que o atenda.
E esse atendimento pode reverter, como eu falei, numa consulta ou não. Agora, é interessante porque ser em horário integral não quer dizer que na coordenação da agenda, quando eu vou organizar minha agenda, eu não possa ter autonomia nessa coordenação, nessa organização. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, os residentes entraram na nossa rede e eles têm uma atividade, uma grade enorme. Eles não fazem só assistência, né? E, por uma coerência muito importante do ponto de vista técnico, eles começam pela demanda espontânea. Isso é coerente, né? Isso foi um acerto. Então, eles centralizam mais de 8, me parece de 8 às 10 e tal. Agora, não quer dizer que se um usuário desse residente que ele está acompanhando chega em outro horário, ele não vai ser atendido por esse residente. Então, as pessoas precisam ter atenção, porque... Ah, então está botando agora só o atendimento de 8 às 10? Não. Ele está organizando a agenda dele, sim, concentrando nesse horário, mas ele não está dizendo com isso que não vai atender caso haja necessidade. Obviamente, a gente tem que procurar oferecer para a população horários diferenciados, para que ela tenha acesso sempre necessário, e não só horários, mas formas diferenciadas de acesso. O e-mail, o telefone da equipe. A população, ela não pode estar... A gente não pode mais cair nesse erro de centralizar o acesso só presencial no momento ali da consulta. Então, diversificar as formas de acessar a minha equipe, isso é importantíssimo. Eu posso ligar para o meu médico, para o meu enfermeiro, eu posso mandar um e-mail, eu posso marcar uma consulta sem ir à unidade. Isso é fundamental. A gente ainda está muito incipiente nesse processo, nós já tem unidades que estão com marcação por e-mail, por telefone. Obviamente se destina a todos. Aí aqui uma provocação, eu já estou concluindo, que é a seguinte. Mas e quando as pessoas não são do meu território? Veja, a gente vai trabalhar sempre com a responsabilidade, não é? Não é a do meu território, é a questão. A primeira questão é o que você precisa. Tá, o que você precisa, primeiro. Tá, você precisa, requer algum cuidado, algum primeiro cuidado aqui na unidade? Ok, então vamos... E depois eu redireciono de forma responsável, por escrito, ligo para a unidade, digo que estou redirecionando. Mas não é de imediato que eu vou me preocupar se é ou não no território. Tem que ser um fator que valorize o processo, a territorialização, e não que gere restrições ou truncamentos desnecessários. Pode passar. Isso é outra questão muito... Eu estou pegando sempre questões que foram polêmicas, assim, que foram duras de construir, que geraram desgaste, por exemplo, até por conta dos manuais todos que existem sobre... como eu falei, a gente no Rio, na cidade, a gente trabalha fortemente com a organização do acesso. Então, para a gente, essa questão de ter ou não sala, obviamente, quanto menos concentração, a coerência está aí. Então, a gente entende que onde faz? Em todos os consultórios. Nas clínicas da família, por exemplo, consultórios por equipe, os consultórios. Não existe uma sala para esse atendimento. Agora, tem que ter um espaço preservado, onde o usuário tem a sua privacidade preservada, enfim, tem uma boa acomodação. Mas tem um detalhe, nós temos unidades ainda que não tem nenhuma equipe de saúde da família e que não sofreram reforma. Então, algumas unidades têm uma estrutura física que não colabora, né, nem um pouco. Então, às vezes, você precisa ter uma sala até para organizar um determinado fluxo. Senão fica um bolo de gente ali na porta e você não consegue trabalhar. Pode ir. Os critérios, né? Eu vou terminar porque tem várias outras questões que vão surgir no debate e eu não preciso me estender porque com certeza vocês vão perguntar, o que é muito bom. O critério é o seguinte, todos os manuais, inclusive do Ministério, colocam que o acolhimento tem que ser o acolhimento como critério de avaliação de risco, vulnerabilidade, blá, blá, blá. Simplificando o processo, a gente significa dizer o seguinte, o atendimento a esse usuário que chega por demanda espontânea, obviamente, ele tem um critério que é o clínico. Critério clínico. Ele tem que ter uma escuta de um profissional, né, profissional de saúde, prioritariamente, se for saúde da família, e, obviamente, por equipe, da sua equipe. Ele tem que definir prioridade baseada em critérios clínicos, em função do possível risco, vulnerabilidade. Agora, agir no tempo terapêutico adequado e identificar as respostas de cuidado mais adequadas. Agora tem um detalhe. Mais importante do que protocolos de classificação de risco e essas outras ferramentas é o projeto terapêutico, é o plano de cuidado. Né?
E isso, sim, é um precioso indicador para a equipe poder reconhecer prioridade no momento em que esse paciente chega. E nós só adotamos um alinhamento básico de sinais e sintomas porque, como eu falei para você, a rede toda está se reorganizando no Rio. Então você tem a regulação com seus protocolos, os hospitais com seus protocolos, as UPAs com seus protocolos. Então a gente fez um alinhamento apenas para que a gente pudesse ter uma base de diálogo com com os outros níveis de atenção. Mas o atendimento, o acesso, ele não pode ser binômio de classificação de risco. Até porque na atenção primária, gente, vejam, a grande maioria das situações são de não urgência. A outra questão é, a vulnerabilidade nos interessa muito mais. Ainda, a evidência que está colocada numa situação de emergência e de urgência maior é clara. O paciente que chega numa situação de emergência, é evidente, né? Você rapidamente identifica como uma urgência maior. O desafio é atender a urgência, a pequena urgência na atenção primária. E aí, nesse sentido, o Rio de Janeiro foi muito feliz quando implantou a carteira de serviços, e aí, pela gestão da clínica, né, atualizou e validou seus protocolos por linhas de cuidado. A carteira diz de toda uma orientação dos procedimentos, das ações, dos programas que estão previstos para as unidades de atenção primária. Enfim, as linhas, guias. Então, essa é a nossa base. Mas eu queria deixar claro isso, que não tem sentido na atenção primária que a classificação de risco seja o operador do cuidado. Não. Não tem sentido. Mas sim a avaliação clínica que pode ter o apoio de uma ferramenta que é um protocolo. Ok? Podemos passar. Bom, eu vou concluir, o Leonardo, até porque no debate a gente vai poder... Só vai passando só para ver se tem algum... Porque de todos esses desafios, eu acho que o mais agudo de todos é a integração entre o cuidado dos generalistas e dos especialistas e a organização do processo de trabalho nas equipes de atenção primária. Não? Para que a gente possa, de fato, ter clareza, né, de assumir, de fato, a responsabilidade sanitária pelo território que nos diz respeito. Então, eu paro por aqui. Muito obrigada. E depois, no debate, a gente volta a conversar. Bom dia, agradeço bastante o convite da comissão organizadora, do Leonardo. Foi muito bom ter ouvido aqui a Patrícia falar antes, porque todas as questões que ela trouxe em relação ao acesso, enfim, eu também vou usar mais a palavra acesso do que acolhimento. Apesar de termos usado na história dos ingleses, muitas vezes o termo acolhimento a gente tem usado agora mais acesso também. Até pelas confusões, enfim. Acho que já foi tão usado o termo que já até é difícil as pessoas... Cada um tem uma versão diferente para ele, né? Mas foi ótimo ter ouvido a Patrícia falar antes, porque acho que tudo que ela trouxe em relação ao que seria o ideal de acesso é um pouco o que a gente busca em Florianópolis, em especial no Centro de Saúde Inglês, que eu estou ali desde 2007. Pode passar? Próximo. Deixa eu mostrar a fotinha. Então, aqui é a foto dos SES ingleses. O Núbio chegou a trabalhar lá um tempo, está ali no meio. E tem várias pessoas que trabalharam, José Carlos, André, que estão agora trabalhando com o pessoal aqui da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, que foram nossos parceiros e ajudaram a construir a história dos ingleses. Próximo. Então, eu fiz ali um pouquinho, tem uma imagem antes ali que é uma escada e uma porta lá no fundo, né? E eu acho que, assim como a Patrícia trouxe um pouco modelos ideais de acesso, eu tive a oportunidade também de conhecer um pouco como é que funciona a atenção primária na Europa, Holanda, Espanha. E esse é um tema muito... Se a gente discute isso há 20 anos aqui, o Oscarino falou que a gente vai discutir mais 30 anos, 40, 50. Eu acho que na Europa também discute-se muito isso, né? E
é interessante, eles usam também o termo acesso, e é uma das principais formas de eles avaliarem as equipes deles, né? E aqui tem uma pesquisa que mostra um pouquinho a Austrália, Canadá, Alemanha, Holanda, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos, com algumas perguntas que estão, enfim, trazendo isso. E eu acho que, pelo menos para mim, que estou ali, desde que eu terminei a residência, aliás, para mim era uma coisa muito clara, assim, em relação aos princípios da atenção primária e qual que é o trabalho do médico de família. E eu achava tão simples. Depois, quando a gente entra no serviço, começa a ver que tem tantos fatores, tantas complexidades, que a coisa parece ficar difícil. Mas para mim era assim, bom, eu sou um médico de família, quero ter uma população, enfim, que acompanha comigo, tenho uma equipe que trabalha junto, um enfermeiro. Sempre que essas pessoas precisarem, eu quero que elas consigam conversar comigo ou com o enfermeiro. Sempre que eu puder resolver os problemas, eu quero resolver esse problema. E se eu precisar, por acaso, encaminhar, enfim, ou que ela precise de uma ajuda de um especialista focal, eu quero estar acompanhando isso de perto, quero saber se ela conseguiu esse encaminhamento, se ela resolveu esse problema, o que foi feito lá. Só que a gente vê que, quando a gente começa a trabalhar, aparecem tantas coisas, né? Ah, mas os hipertensos, os diabéticos, e aí deixa de ser o seu João, que precisa ser atendido, a Dona Maria, enfim. E a gente passa a organizar a agenda de maneiras muito, muito confusas, muito complexas, né? E a dividir os pacientes de forma muito complexa. Ah, não, o senhor não vai poder ver essa questão agora, porque essa é uma consulta de acolhimento, então é diferente, mas o senhor volta semana que vem, a gente trabalha isso aqui hoje, semana que vem a gente trabalha a questão dos exames que o senhor está pedindo, enfim. E como a gente mesmo acaba complicando uma coisa que eu acho que, desde que você tem o mínimo de condições, uma população adequada, uma equipe qualificada, uma estrutura boa do serviço, não era para ser tão complicado. Mas, enfim, lá, nesses países, dá para ver que a maioria tem um GP, né, um médico de família, que regularmente eles acompanham, para mais de 90%. Né? E aqui, para eles, é muito importante a questão dos horários, que a gente tem trabalhado muito pouco ainda. Em geral, a gente trabalha das 8 às 5, né? Fecha na hora do almoço. Aqui no Rio, acho que vocês estão expandindo já para 8 às 8, né? E 7? 7 às 8, né? Lá em Florianópolis tem alguns centros com horário estendido, mas a maioria ainda funciona basicamente das 8 às 5. E aqui se vê, então, funciona antes das 8h30, após as 6 da tarde, uma boa parte dos serviços, fim de semana abre, né? E aí em torno de 1/3 desses países, essas pessoas elas têm dificuldade para conseguir acesso fora do horário normal, né? Você consegue falar por telefone com o seu médico de família durante o horário de trabalho? Facilmente, 60% em alguns países, razoavelmente, né? E muito dificilmente, você vê que é uma taxa menor. Então, eles usam muito o telefone para se comunicar com suas equipes. Próximo. Aqui só em relação ao atendimento domiciliar, que na maioria das vezes a gente também burocratiza muito isso, né? A gente tem um dia por semana que eu faço VT. Um dia por semana dá conta da demanda das pessoas, né? Será que tem que ser um dia por semana? Ou será que eu tenho que ter mais horários, enfim, maior flexibilidade para dar conta disso? Próximo. Então tudo isso que eu estou colocando, enfim, são modelos que a gente tem e que de alguma forma a gente está tentando buscar nos ingleses. Acho que algumas coisas a gente conseguiu, outras não, e é isso que eu vou trazer depois para você. Perguntando aos pacientes se você consegue, enfim, acesso então com o seu médico de família ou com a sua equipe nesses horários. E em boa parte dos casos, vocês vão ver que eles vão ter algum tipo de atendimento antes das 8h30, após as 6 da tarde e nos fins de semana. E o que é mais interessante, né? Se você não consegue encontrar o teu médico de família nesses horários estendidos, se a sua equipe tem alguma forma de organização do acesso para que você consiga ser atendido e não numa emergência hospitalar, ou não numa UPA, né, nesse campo. O que é muito comum lá é que os próprios médicos de família se fazem revezamento para atender no fim de semana, ou enfim. Aí sim entra o acolhimento por escala os carinhos acho que não estão mais aí, né? Então, assim, preferencialmente o acesso com o seu médico de família ou com a sua equipe, na maior parte do tempo, e
claro, alguns horários, fim de semana, à noite, você vai ter outros médicos de família, mas que trabalham, conhecem a lógica da atenção primária e não um clínico emergencista que vai atender as suas pessoas, mas que foi recomendado por você. Próximo. Aqui, em relação a outras formas de comunicação e de acesso, né? Então, nesses países, você consegue se comunicar por e-mail com seu médico de família. Aí dá para ver que mesmo lá é uma coisa ainda que, começando, né, em torno de 15% a 20% se comunica por e-mail. Da última vez que você ficou doente ou precisou de cuidado, quão rapidamente você conseguiu agendar uma consulta? No mesmo dia, metade das vezes. No dia seguinte, em torno de 15% a 20%. Entre 2 e 5 dias. E mais raramente após 3 dias. Próximo. Próximo. Aqui é uma pesquisa de satisfação, uma pesquisa que até o Ministério da Saúde acho que vai começar a fazer agora, mandando cartas para as casas, né, perguntando sobre a atenção primária, que na Inglaterra já está na 7ª, 8ª edição, então eles, em geral, perguntam para 1 milhão, 1,5 milhão de usuários como é que eles estão achando que está o serviço, e aí o acesso é uma das questões principais, e aqui é como se fosse em cada clínica, né, centro de saúde lá da Rocinha, Maria do Socorro, ingleses e outros. E aí como é que está em relação a conseguir atendimento por telefone, conseguir agendar no máximo 48 horas, Advance é conseguir agendar para aquela semana mais uma consulta programada, com o seu próprio médico de família, e em relação a horários alternativos, né, à noite ou no fim de semana. E dá para ver que a grande maioria das clínicas oferece um bom acesso em relação a isso. Próximo. Mas aí descendo a escadinha, indo lá para ingleses, como eu falei, eu estou lá desde 2007. Aqui é um mapa da nossa região. Uma região que cresceu muito. De 1980 a 2010 passou de 2.000 para 30.000 pessoas, que é a população que tem hoje. E passou de um centro de saúde para 2 centros de saúde. Aqui é a praia, né? Aqui é a Praia da Inglesa, a Praia do Santinho, talvez alguns conheçam. E nosso centro de saúde atende especificamente essa área aqui, que apesar de ser territorialmente menor, tem mais gente, tem 20.000 pessoas aqui. E agora a gente vai receber uma 6ª equipe que vai passar a atender também essa ponta. Então, tem 2 centros de saúde, o nosso aqui e o do Santinho. Eles estão em 2 equipes, vão atender 6.000 pessoas. A gente com 6 equipes, 24.000 pessoas. Próximo. Aqui a tabelinha, o Dudu está cansado de ver essa tabela. Eu sempre mostro que é um pouquinho uma linha do tempo. E acho que é legal cada centro de saúde fazer a sua linha do tempo, porque ela mostra, enfim, nada está ali por acaso. Nada no centro de saúde acontece por acaso. Já houve pessoas que imaginaram, enfim, que construíram aqueles arranjos, sejam eles bons ou não, né? Então, de 80 a 96, era uma UBS tradicional, que basicamente com vacinas e consultas, assim, o clínico ia lá de vez em quando, gineco, pediatra, enfim. A partir de 96, recebe a estratégia de saúde da família, com 2 equipes no começo, e de 96 a 2004 vai trabalhar, mas, enfim, não havia a descrição, apesar de haver território, não era atendido por território. O acesso era muito burocratizado, sentado em programas, então vagas reservadas para gestantes, hipertensos, diabéticos e algumas vaguinhas de urgência. Isso continua parecido, 2004 a 2007, a diferença é que passa de 2 para 5 equipes e passa para um centro de saúde maior. 2007 a 2009, que aí eu passo a fazer parte dessa história, a gente passa a trabalhar com um modelo de acolhimento por escala, de acesso por escala. Desde essa época, o objetivo já era fazer um acesso organizado, demanda espontânea, por equipe. O problema é que a gente tinha dessas 5 equipes, algumas com 7.000 pessoas, outras com 6.000 e outras com 2.000. Então, se a gente pegasse e fizesse o acesso por equipe, 2 equipes iriam morrer, naufragar, e as outras iriam mais ou menos dar conta.
Então, a solução encontrada naquele momento, até que a gente conseguisse a expansão, enfim, era fazer o acesso por escala. Então, 2 períodos da semana, uma equipe, o médico, enfermeiro, técnico, atendia todo mundo que chegava, enquanto as outras equipes trabalhavam mais folgadas, mas também muito centradas em programas. 2010 foi um momento de transição, porque estava inaugurando um outro centro de saúde. E aí, desde 2000 a rigor, a nossa equipe, desde julho de 2010, trabalha com o modelo que eu vou apresentar. Mas as outras equipes começaram em 2011. Eu acho que o grande diferencial nosso hoje é ter uma agenda com acesso fácil e centrada na demanda da pessoa. Então, a gente não tem mais, enfim, vagas pré-reservadas para hipertensos, diabéticos, gestantes, crianças. A maioria das pessoas consegue um acesso, varia um pouco para cada equipe, mas em torno de 1 a 2 dias e chegando no máximo a 1 semana, independente da queixa dela, né? E a entrada do uso do e-mail e do telefone. Próximo. Aqui, enfim, mais ou menos o que eu já comentei, mas está mais detalhado, assim, o que mudou em cada um desse período em relação à população, a forma de marcação, o tempo de espera para consulta, os grupos de exceção, que com esse último modelo caiu, né? Mas, enfim, não, você, seu João, como você é um adulto, jovem, você tem que vir tal dia para conseguir a consulta. Se você, não, você é hipertenso, então você é agenda livre e pode vir marcar todos os dias. Então, sempre houve grupos de exceção, próximo, a não ser agora nesse modelo atual, que aí, enfim, não tem mais essa questão da organização tão programática e aumenta bastante o papel do enfermeiro na clínica. Está ruim de ler ali, mas próximo. Então, o que nós fizemos? Primeiro foi a nossa equipe, meio que a coordenação e enfim, os próprios colegas de trabalho concordaram que a nossa equipe fizesse um projeto piloto, que fosse avante, fizesse antes as mudanças, né? Então, o que nós fizemos, nossa equipe é 431, a laranja. Todos os dias, das 8 às 10, dão umas 3, tanto eu quanto a enfermeira, não tínhamos lá em tudo informatizado, então não tinha agenda, praticamente. Não tinha espaço na agenda para ter paciente marcado. E no começo a gente trabalhava com senhas mesmo, entregava senhas. E como a ideia era resolver todos os problemas, a gente entregava 20 senhas para 2 horas. Depois isso foi, com outras equipes, ficou numa média entre 8 a 15. Né? Não havia, a gente acabou com qualquer tipo de agendamento direto no balcão. Né? É difícil organizar um agendamento no balcão no centro de saúde que tem 5 equipes. Então todo o agendamento era feito por cada equipe. E os agentes de saúde ficaram como organizador da sala de espera, um pouco como vocês fazem aqui no Rio de Janeiro. Né? E das 10 às 12, daí das 3 às 5, ficavam mais essas atividades fora do centro de saúde, ou de grupos, as reuniões de equipe, etc. Próximo. Aqui é a mesma coisa, só mostrando como que isso ficou organizado. Para essas 3, 4 equipes, ainda funciona desse modo. Para 432, a Azul, a 15, enfim. Eles ainda trabalham entregando senhas todas as manhãs, em torno de 10 senhas por cada equipe, nesses horários. E a nossa equipe mudou, já faz 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente não tem mais senhas. E o que nós percebemos algumas coisas com esse modelo. Alguns avanços em relação ao modelo anterior, mas algumas dificuldades. Você entregava um certo número de senhas, você fazia com que todas aquelas pessoas, e você iria atender todas, mas todas elas iam ficar ali esperando com um númerozinho na mão, né? Então, 15 ou 20 pessoas, se abre a porta do consultório, é como vocês aqui, né? Dá uma angústia. Se abre a porta, vou ter que atender todo mundo. E eu falei, bom, mas se eu vou atender todo mundo mesmo, se nós vamos atender todo mundo, por que em vez de entregar uma senha, eu não entrego um horário, né? E a gente meio que definiu um horário, então. Em vez de entregar a senha 8, eu entrego um horário 9h15, ou 9h25, enfim. E daí diminuiu bastante essa pressão na sala de espera, porque a pessoa pegava o horário, ela tinha um tempo, ela podia ir no banco, podia, enfim, fazer alguma compra, ou ficar esperando no pátio do centro de saúde. Outra coisa que a mudança por horário permitiu é que a gente passou a poder marcar também, nesse período, por telefone.
Então, como é que funciona? Das 8 às 10, agora das 8 às 11 e das 1 às 4, nós temos um agente de saúde que fica então com um caderno para marcar as consultas. E ele marca presencialmente para as pessoas que chegam e ele marca por telefone também para quem liga. E ele está autorizado a marcar para 2 períodos, até 48 horas. Então, se é segunda de manhã, ele pode marcar até terça à tarde. Por quê? Um outro problema desse esquema da senha é que se por acaso naquele horário, naquele dia, vieram mais pessoas do que o número de senhas que você tem, você vai obrigar a pessoa a ter que vir de novo, num outro período, para conquistar uma vaga. Isso gera uma angústia tremenda, né? Eu percebo que acontece ainda dentro das equipes, que às vezes a pessoa tem que vir 3 vezes para conquistar a vaga. Nesse caso, não. Eu acho que se ela veio, enfim, às 10 da manhã, não era algo urgente, ela poderia esperar. Eu acho justo que, em vez de ela ter que conquistar a senha à tarde, ela saia já com o horário marcado para a tarde. Então, a nossa equipe está sendo mais ou menos desse modo. Depois, se tiverem dúvidas, podem perguntar que a gente esclarece mais. Próximo. No mesmo período, já tem uns 2 anos, a gente fez então um cartão de visitas para tentar explicar, entregar para todas as pessoas da área, para mostrar como é que funcionava esse modo de acesso. Então, ali tinha o e-mail, tem o nosso blog, também explica um pouquinho, e o telefone celular. Esse horário a gente colocou meio que para estimular as pessoas a ligarem cedo, mas a rigor, o agente de saúde hoje ele fica com o celular das 8 às 11 e da 1 às 3, 1 às 4. Próximo. E no verso do cartão, explicando. Então, todos os dias, das 8 às 10, da 1 às 3, atendendo todas as pessoas da nossa área que nos procuram. A maioria conseguiram uma avaliação no mesmo dia, alguns precisaram ser agendados para o dia seguinte. Antes de ir ao centro de saúde, ligue para o telefone, assim não precisará aguardar sua vez na sala de espera. E orientando, já que ele vai ser atendido por um médico de família, um enfermeiro ou um médico residente, e que todos vão lhe ajudar. E o nome dos ACS. Próximo. E agora eu vou trazer então, enfim, alguns dados depois de 2 anos com essa experiência. Aqui em relação a consultas médicas e de enfermagem totais, mostrando que de todas as 5 equipes, né, que obviamente aumentou bastante a produção de consultas médicas e razoavelmente a produção de enfermagem. Próximo. Esse também é interessante porque fala do total de atendimentos no centro de saúde em relação a todos os serviços do centro de saúde, farmácia, vacina, curativo, mas também a linha de baixo está mostrando pessoas diferentes, que é um gráfico que a gente consegue tirar no nosso relatório, que é interessante. Então a gente aumentou em praticamente 1.200 pessoas novas, pessoas diferentes que são atendidas por mês no centro de saúde. Próximo. Aqui eu tentei fazer um gráfico, vamos ver se a gente entende. Essa linha azul seriam as consultas para as outras 4 equipes. É bem claro isso, para a nossa equipe não é tão claro de entender esse gráfico. Para as outras 4 equipes, seriam as pessoas que chegaram antes, nos primeiros horários, e que pegaram as senhas. Né? Então aqui, em relação à consulta de enfermagem, 2010, 2011, 2012, isso aqui é um corte de um mês, então está mostrando como está aumentando a proporção de pessoas atendidas na demanda espontânea, que procuram diretamente, e diminuindo a proporção de pessoas atendidas naqueles horários mais programados. E, enfim, no caso da enfermagem tem um viés de ter aumentado o número de faltas, mas especificamente por causa dos preventivos. Depois eu explico para vocês. Próximo. O que não aparece no caso dos médicos, né? Claro que ali não é zero, ali em 2010. Havia vagas para urgência, mas aqui no relatório eu não consigo tirar isso, porque elas aparecem como programáticas. Mas provavelmente era em torno de 10% a 20% que era atendido antes de demanda espontânea. E que agora, então, do total de consultas no mês, médicas, a gente teve 1.455 que foram pessoas que procuraram naquele dia ou no dia anterior, 668 que haviam sido agendadas pelos próprios médicos ou enfermeiros para aquela semana, para algum procedimento ou algum retorno, e 130 faltas. Uma queda, então, no número de faltas. Próximo. Aqui um dado que acho que é interessante,
que é a taxa de repetição de pacientes. A gente aumentou muito o número de consultas, está atendendo mais pessoas, mas é interessante saber se a gente está atendendo mais pessoas diferentes ou se são as mesmas pessoas que a gente está atendendo. E a média do Centro de Saúde Inglês está ali em torno de 23% agora. Curiosamente, houve um aumento nas outras equipes em relação ao número de pessoas repetidas, de 20% para 23%. Mas eu comparei com alguns outros centros de saúde que têm mais programáticos lá em Florianópolis, que chega a 50% do atendimento em 6 meses são das mesmas pessoas. Então, eu tenho 3, 4 mil pessoas na área, tenho 5 mil pessoas na área, só que está atendendo as mesmas 1.000 pessoas, as mesmas 2.000 pessoas. No caso da nossa equipe, especificamente, em torno de 15% das pessoas que eu atendo, que eu atendi nesses semestres aí, eram consultas repetidas. Próximo. Isso aqui é um dado dos nossos pacientes que estão sendo atendidos nas UPAs. E claro, depois de todo esse esforço que a gente fez nos últimos 3 anos para tentar melhorar o acesso, quando eu fui montar esse gráfico, eu achei que fosse ter caído assim, vertiginosamente os nossos pacientes dos ingleses nas UPAs. E o que houve é uma certa estabilização. Aqui, esse número ali, 5, 6, 7, é em relação à população. Então, 5% da nossa população, num dado mês, procura a UPA. No nosso caso, dá 1.000 pessoas. Então, passou em 2010 de 850 para 900 e para 1.000 pessoas da nossa comunidade que estão procurando a UPA. E aí o exemplo de 2 outros centros de saúde, que apesar de um estar aumentando, o outro diminuindo, mas na média eles têm mais pessoas da população deles procurando a UPA do que o nosso. Enfim, próximo. Claro que facilitando o acesso, atendendo mais urgências, focando, centrando na demanda da pessoa, era esperado que diminuísse também o tempo de consultas médicas. Isso aconteceu. Passou de 18 minutos, quando era aquela agenda muito programática, que o médico tinha em geral 20 minutos para cada atendimento, para 14 e para 12 minutos, que é a média de tempo dos nossos médicos lá nos ingleses. E esse fenômeno de ter aumentado o tempo de consulta de enfermagem, eu tenho uma interpretação. Os enfermeiros ali em 2010, eles faziam coisas muito pontuais, assim. Eles tinham pouca atividade clínica, então atendiam rapidamente. E a partir de agora eles passaram a atender mais todas as situações clínicas. E para eles isso é mais, enfim, mais complexo. Eles estão levando mais tempo. Próximo. O percentual de faltas nas consultas, que aí fica bem claro que se a gente passa a atender as pessoas no mesmo dia ou no dia seguinte, não está agendando para 30 dias ou para 2 meses, vai cair o número de faltas. E isso é recurso, né? Porque cada paciente que você está lá, o médico lá parado, enfim, é um investimento do Estado e ele está ali sem atender ninguém. Então acho que a gente está melhorando o investimento de recursos públicos quando diminui o número de faltas. Que agora está em torno de 5%. Com a enfermagem também caiu e aumentou, mas isso é um fenômeno para mim, porque os enfermeiros têm lá uma escala para fazer preventivos, que é agendado, e que tem muita falta. Então acaba criando esse viés, não. E até por ter identificado isso, a gente vai mudar agora o sistema, então o preventivo vai fazer parte, vai entrar no fluxo normal de qualquer outra situação clínica e vai ser atendido só por equipe. E tanto o médico quanto o enfermeiro vão fazer esses preventivos nos seus próprios consultórios. E deve diminuir esse número de faltas. Próximo. Então, em relação ao e-mail, já são então 2 anos de utilização do e-mail. Eu acho que foi uma das coisas mais gostosas, interessantes que eu fiz. É muito bom trabalhar com e-mail, é muito bom dialogar com a sua população por e-mail. Só a nossa equipe já está com 360 contatos de pacientes na área, o que dá mais ou menos umas 1.000 pessoas. A gente coloca aqui um contato de e-mail que eu tenho, pode ser a família toda, né? E tem aumentado muito a utilização. Então aqui de 2010, 2011, o total de e-mails recebidos por mês, já está, ali estava em 60, mas eu acho que já está entre 80 e 100 e-mails que a gente recebe mensalmente. E aqui esse destino, enfim, qual que é o que as pessoas demandam por e-mail. 50% das vezes é para agendar consultas, né?
E outra metade das vezes vai ser dúvidas mesmo clínicas, informações de saúde e informações sobre os serviços. Qual que é o dia da reunião, do planejamento familiar, etc. Próximo. E aqui em relação ao agendamento por telefone, como eu falei, então, ele é feito especialmente nessas primeiras 2 horas de cada período. E aí uma amostra de maio de 2011 a fevereiro de 2012, a gente passou ali de 15%, na linha de tendência aqui, a quase 40% dessas consultas iniciais, as pessoas marcam por telefone. Então não são pessoas que vão ao centro de saúde e ficam na fila esperando, enfim, elas ligam, a gente de saúde fala, não, vem às 9h15. E ele é atendido no mesmo dia. Próximo. Daí, enfim, então ali é mais ou menos onde nós estamos, os ingleses, no centro de saúde ingleses, né? E aqui eu vou trazer um pouquinho uma pesquisa dessas da Inglaterra, que acho que tem dados interessantes para a gente, que é desse ano, que foi feito com mais ou menos 1 milhão de pessoas e que tem muito a ver com acesso, né? Geralmente, quão fácil é para você conseguir falar com sua clínica, enfim, por telefone, né? Muito fácil, 31%, razoavelmente fácil, 47%. Então, bastante fácil para 78% dos ingleses conseguirem contato por telefone. Se fosse fazer no Brasil, acho que... Enfim, próximo. Quão úteis vocês veem os recepcionistas nas suas clínicas, né? Muito, razoavelmente, a maioria é muito atencioso, uma boa avaliação deles em relação ao atendimento. Próximo. Isso é interessante, isso aqui eu achei bem interessante, porque eu sempre fui muito crítico daquela história de acolhimento coletivo. Qualquer coisa que eu imaginasse que a pessoa tivesse que colocar o seu problema na frente dos outros, né? Então aqui eles estão perguntando para os britânicos se eles acham ruim eles terem que falar na recepção para agendar uma consulta, falar sobre o seu problema. E, surpreendentemente, uma boa parte falou, não, sim, mas não muito, né? Não me importa. Eu não dou bola para isso. Então, a maioria parece não se preocupar tanto com o fato de falar próximo do outro. Isso é importante porque o agente de saúde ele fica na sala de espera, no nosso caso. E muitas vezes ele agenda diretamente a consulta, mas em algumas outras ele precisa negociar um pouco e saber qual é o problema. A gente não faz nenhum tipo de escala de risco. Enfim. A gente chega, as pessoas têm horário e vão ser atendidas. Obviamente a gente percebe, né, se é uma criança com febre ou se tem alguma situação que necessita passar na frente, né? Às vezes o idoso está bem tranquilo, tem muito tempo e está querendo ali esperar, não está preocupado, e o jovem de 40 anos precisa ir para o trabalho. E para ele é mais urgente ser atendido antes. A gente tenta levar isso em consideração. E parece não ser um problema, talvez não seja um problema o agente de saúde fazer uma escuta mínima, mesmo num espaço aberto. Próximo. Como que você agenda a consulta com seu médico de família ou com o enfermeiro? E aí dá para ver que aqui a pessoa responde mais de uma vez, né? Porque ela pode num dia agendar por telefone ou pessoalmente. Mas a grande maioria dos ingleses estão agendando suas consultas por telefone, 90%, 3% online e pessoalmente apenas 30%. No nosso caso, ingleses, a gente chegou a 50% por telefone. O outro horário ali é um horário que as pessoas não vão pessoalmente, então é provável que pessoalmente menos de 30% dos nossos pacientes estão tendo que ir para agendar a consulta. Próximo. Acho que pode pular aqui, pode pular. Tá. Quanto tempo eu tenho? Sim. Não, tudo bem, pode só mostrar algumas fotos para vocês dos ingleses. Enfim, essa pesquisa eu posso passar depois para vocês o link. Então, para a gente poder organizar dessa forma o centro de saúde, porque ele não tinha um consultório específico para cada médico, não tinha um consultório específico para cada enfermeiro. Não sei como é que é para vocês aqui, se todos os centros de saúde têm, cada um tem a sua sala. Mas para a gente poder organizar dessa forma, do médico e do enfermeiro estarem ao mesmo tempo atendendo toda a demanda que chega, era fundamental que eles tivessem seus consultórios, né? E ele teve que fazer todo um rearranjo
Porque a rigor o centro de saúde já permitia isso, mas bastava a gente parar e pensar. Então essa sala tem que ser tua, essa tem que ser tua. E então nós conseguimos, nós temos agora 6 equipes e 12 consultórios, todo mundo tem a sua própria sala. E nós mesmos fomos lá no sábado e pintamos as paredes e tal, para tentar dar uma caracterização para cada equipe. Cada equipe tem uma cor. Então aí está a sala da equipe azul, próximo. Sala do médico e sala da enfermeira da equipe azul, próximo. Aqui a nossa equipe é laranja, a sala da enfermeira, próximo. E aqui a minha sala da equipe laranja. Então assim, sempre vai ter, o médico e o enfermeiro sempre estão lado a lado. Tem uma coisa das cores de cada... É como se fossem 5 centros de saúde, agora são 6, como se fossem 6 pequenos centros de saúde dentro de um grande prédio. Trabalhamos um pouquinho também a questão da ambiência, acho que não é tão bonito que nem a clínica da família, mas por 5 anos essas cadeiras estiveram assim em filas, como vocês estão aí. E deve ser ruim ficar esperando, olhando a nuca da pessoa da frente. Então a gente, num belo dia, simplesmente moveu as cadeiras e as coisas funcionaram, colocando algumas plantinhas também. Pronto. E aí, para o Nuvem matar a saudade, a Dona Lourdes, a Dona Granaia. A Dona Lourdes é o maior exemplo de longitudinalidade. Ela trabalha 30 anos no mesmo local e ela se arrepia de medo só de pensar em se aposentar. Vai continuar com a gente. A recepção sempre foi muito sobrecarregada no centro de saúde, porque da forma como era antes, tudo caía ali, né? Então o que nós tentamos fazer foi como criar 5 mini recepções, né? Então cada equipe tem o seu agente de saúde que coordena isso aí. E elas agradeceram um monte, porque elas ficam trabalhando com outras questões. Enfim, acho que era isso. Obrigado. E